E aí, gente, Antônio De Luca no canal Fundadistas. Hoje eu vim falar de um tema que para mim é muito natural, porque eu vim falando disso e eu quero fazer o vídeo para que a informação fixe e chegue a maior quantidade de pessoas. O vídeo é sobre simetria. Você sabe o que é simetria? Eu fiz uma colinha aqui porque eu não sei definir isso em cor, mas é o seguinte: quando uma imagem pode ser dividida em partes que possuem o mesmo tamanho, forma e posição relativa, dizemos que existe simetria. Simetria era muito valorizada pelos gregos e a nossa sociedade é muito inspirada na cultura greco-romana, né? E os discos em questão são peixes simétricos, ou deveriam ser, tá? Os melhores no nosso mercado do Brasil são simétricos, mas tem muitos que não são, e as pessoas não têm ideia do que seja isso. Ou seja, o disco é um peixe achatado lateralmente, tá? E elíptico. Não é um peixe que é para ser triangular, não é para ter cabeça triangular, é para ter cabeça redonda e elíptica ao longo do corpo. Eu peguei umas imagens na internet para ajudar vocês a entenderem mais ou menos o que deveria ser isso. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou colocar no vídeo independente. É o seguinte: essa razão, olhos-corpo, né? Você tem o corpo do peixe, você tem a parte que é o D, né, que o pessoal chama, e aí que seriam os olhos, né? A impressora não pegou. E aí, quanto mais olhos você conseguir colocar nessas linhas aqui, até o final do corpo do peixe, da cabeça até o final do corpo do peixe, mais simétrico ele é. Ao meu ver, os peixes mais simétricos têm entre de 5 para cima, tá? Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meio. Esse peixe é extremamente simétrico. Você vê que a cabeça dele é todo redondo. Esse aqui é um pouco menos simétrico, ó, tem 4,5. Tá? Esse aqui é um peixe mais indesejável. E aí o peixe, por exemplo, que ele tem um formato de balão, de bola de futebol americano, que fosse uma coisa assim. Esse é o pior formato possível, tá? Então, quando que eu devo evitar de comprar um peixe? Quando ele já tem lá pelos 8 centímetros, mais ou menos, significa que ele já deveria estar redondo com 8 centímetros. E ele está no formato de bola de futebol americana, com um olho enorme. Você já pode descartar. Tem muitas lojas que só vendem descarte de criação. Esse peixe nunca deveria estar na parte de ninguém. Ah, mas depois ele pode arredondar. Cara, para um peixe, você compra o peixe com 5, 6 meses na maior parte dos casos. Lá pelos, vamos supor que o peixe com 5, 6 centímetros deve ter por volta de 5, 6 meses. Tem gente que fala, mas eu crio em 2 meses. Cara, você pode ter crias que chegam nesse tamanho, mas não é o comum. Assim. O comum é 5, 6 meses que a gente está chegando no tamanho de venda, ou 4 meses, quando a pessoa for melhor da engorda, mas não é. Então, assim, aí você pega um peixe que tem uns 9 meses, uns 10 meses, está naquele formato de balão, está com um olho enorme, mas a cor dele está linda. Não compre. Acho que um dos objetivos do canal, acho que o maior objetivo do canal é ajudar quem está começando, aquele cara assim, será que eu vou ter disco? Eu vi ele na loja e tal, perto da minha casa, e eu fiquei com vontade de comprar, as cores são lindas, e eu vejo que eles ficam grandes, redondos, adultos, é só que é o filhote que é bicudo. Não é só o filhote que é bicudo, é um peixe que não teve o desenvolvimento dele feito da forma correta, o cara não usou patê, o cara não deu ração suficiente, o cara alimentou uma vez por dia. Mano, você não pode ter disco e alimentar uma vez por dia, 2 vezes por dia. O peixe não vai crescer. Eu considero maus tratos você alimentar o peixe errado. Você deixar o bicho passando fome. Aí lógico que o bicho fica esfomeado, ou o peixe tem algum tipo de doença que não está sendo cuidado. Ou então o cara, eu succiono todo dia, mas não faço TPA, só completo. Mano, você não pode fazer isso. Porque você está prejudicando o desenvolvimento dos peixes, você está favorecendo o aparecimento de doença. Então, assim, a simetria vai te dar um indicativo se aquele peixe teve uma engorda boa ou não. Então, assim, além da genética, claro, a genética contribui também, mas a engorda do peixe vai fazer com que ele arredonde mais rápido nos meses que ele tem que arredondar.
Então, assim, o peixe no começo do desenvolvimento dele tem que ser muito bem alimentado, muito bem cuidado, para ele conseguir atingir o potencial da genética dele. Então, se você chegou e viu um peixe bem pequenininho, todo colorido, muito provavelmente ele é mais velho do que ele aparenta ser, entendeu? É um peixe encruado, o pessoal nos Estados Unidos chama de stunted. E assim, cara, seguir esses padrões no mercado brasileiro é muito difícil, porque a maioria dos peixes vão estar disso daqui para pior. Então, às vezes, por exemplo, quando eu vou selecionar os peixes para a loja online, eu reclamo, falo assim, olha, eu preciso dos mais redondos, não sei o quê, e aí, às vezes nem o próprio cara vai saber porque aquilo ali é um hobby para ele e tal, ele não vai levar a sério o suficiente. Mas o ideal é isso daqui. Você pega um peixe selvagem, o pessoal fala, é uma frigideira, uma panela, que todos os discos híbridos, eles deveriam ser tão grandes e tão redondos como selvagens. Por que eles não são? Porque a gente tem peixes com a genética que não é muito boa. Tanto que se você vai olhar alguns vídeos lá de fora, ou dos Estados Unidos, ou você olhar vídeos da Europa, ou peixes da Ásia, os peixes contêm esse mesmo formato elíptico dos selvagens e tem uma simetria muito boa. Que você vê olhos proporcionais, com a razão olhos-corpo, que você vê 7, às vezes, contas, né? Aí o pessoal chama o seguinte, né? Que nós chamamos de contas, como se fossem continhas de um terço. Cada olho aqui é como se fosse uma continha. Então esse aqui tem 4,5. Tá? Óbvio que a gente deve procurar sempre selecionar o máximo, ser chato mesmo na hora de escolher. Porque depois que você já escolheu, às vezes você vai comprar um peixe que nunca vai crescer. Imagina só, para o cara que está começando, comprou os primeiros peixes, já mentiram variantes para ele, falaram que era Blue Diamond, era Blue Cobalt, entendeu? Tem dessas também. E aí os peixes nunca vão crescer, às vezes vêm doentes, então você tem que ser muito chato, muito seletivo na hora de comprar seus peixes. Tá? Essas são algumas dicas hoje da simetria. Eu vou colocar as imagens, né, que não impressas no vídeo para ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Gente, foca na simetria, foca no formato, não foca tanto nas cores. As cores vêm depois, as cores aí, eu sei que a galera gosta dos vídeos por causa da cor, mas foca no formato, que é muito mais garantido de você se dar bem. Mesmo às vezes se você pegar um peixe que tem um formato ideal, pode ser que esteja encruado, porque ele não teve engorda direito. Então assim, se você pegar o peixe com formato errado ainda, a probabilidade é muito menor de as coisas darem certo. Tá? Não vai naquele papo do cara que falou, mas eu comprei um peixe baratinho, todo surrado, doente, e depois ele ficou lindo. Não, isso não é a maioria dos casos, isso é a minoria da minoria da minoria. Não vai nessa. Não compra pelo preço, compra pelo padrão, pela genética, pelo formato, tá? Pelo tamanho. Compra por isso. Escolhe direitinho. Valeu, gente. Boa sorte aí na escolha dos peixes.